boa tarde. Estamos dando início a mais uma visão econômica, esse mês agora referente ao mês de fevereiro de 2018. Vamos passar então as principais informações sobre o cenário externo. Na sequência vamos falar dos principais acontecimentos aqui dentro do Brasil. E na sequência teremos, o Daniel vai nos apresentar os índices e taxas relativas ao mercado econômico. Para finalizar, como nós costumamos fazer, vamos falar um pouco do mercado imobiliário. No cenário externo, lá nos Estados Unidos, o Jerome Powell assumiu a presidência do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. Ele, no seu primeiro discurso oficial, que aconteceu agora no mês de fevereiro mesmo, ele manteve a expectativa de aumentos graduais nas taxas de juros e afirmou que, como os níveis de emprego lá nos Estados Unidos e o consumo das pessoas está estável, os riscos de grandes alterações no mercado econômico são muito baixos. Então, de qualquer forma, sinalizou que a equipe dele vai se manter alerta aos dados do mercado para que não haja nenhuma mudança brusca, nem tenha que haver nenhum aumento de taxa repentinamente. Sobre o mercado de trabalho, como eu acabei de falar, ele está estabilizado. Se manteve, então, no último mês em 4,1% a taxa de desemprego, como já vem acontecendo aí nos últimos 3 ou 4 meses. Essa é a menor taxa dos últimos 17 anos, o que comprova, então, que a economia americana se estabilizou. E na última semana de fevereiro foram registrados 9 mil pedidos a menos de seguro-desemprego. Os especialistas do mercado acreditavam que haveria um aumento nessa última semana, porém ocorreu justamente o contrário e menos gente tem solicitado o benefício, consequentemente, porque tem mais gente trabalhando. Sobre a economia, de uma forma geral, foram divulgados os dados do PIB das principais potências do mundo, né? Nos Estados Unidos, no último trimestre do ano, o PIB ficou em 2,5%, uma queda significativa em relação ao terceiro trimestre, que foi um pouco maior, havia ficado em 3,2%, e no ano o PIB apresentou um total de crescimento aí de 2,3%. Os analistas dizem que é comum essa queda no último trimestre do ano, né? Mas de qualquer forma está estável e era já o esperado pelo mercado. Na União Europeia, o cenário foi de recuperação no período pós-crise, fechou o ano em 2,5%, o maior índice já registrado, né, nesse período, após essa crise pela qual eles passaram. E no último trimestre fechou o ano em 2,6%. Os analistas do mercado também dizem já que 2017 pode ser considerado o ano da recuperação, da retomada da economia do bloco. Na China, o índice já ficou um pouco mais elevado, ela obteve um crescimento de 6,9%, que era também já o esperado pelo mercado, mas a tendência de crescimento já era prevista. E o que coloca a China como um motor na recuperação da economia global, porque só o PIB deles representa 15% do PIB mundial. E a tendência para os próximos anos é que esse aumento se mantenha, que a taxa continue pelo menos nessa média, e ele continue sendo considerado aí um dos maiores crescimentos de PIB. Ficou em segundo lugar na lista de crescimento nesse último ano. No cenário interno, a reforma da Previdência, que foi o assunto mais comentado aí nos últimos meses, né? Tava aquela incerteza se ela seria aprovada ou não agora, no começo do ano. Ela foi definitivamente adiada por conta da intervenção federal que aconteceu no Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer, ele assinou o decreto de intervenção a pedido do Estado do Rio de Janeiro por conta da violência no Estado. E, segundo a Constituição, não pode haver nenhuma alteração nas suas leis e normas durante um período de intervenção, em qualquer estado do país ou no Distrito Federal. Então, por conta, esse foi o principal motivo, claro, para esse adiamento da reforma da Previdência. O governo chegou a declarar a possibilidade de interromper a intervenção por um período, suspender, para fazer a votação da reforma, isso é possível, mas não se sabe ao certo se isso realmente vai acontecer ou não, porque o governo falou que só vai fazer isso realmente também se tiver certeza que vão conseguir aprovar a reforma. Até o mês de fevereiro aí, eles ainda não tinham certeza da quantidade de votos, não tinham atingido o número de votos necessário para aprovação. E então, provavelmente, pode ser que isso não ocorra, mas existe essa possibilidade. Nosso presidente Michel Temer declarou isso. Enfim,
não sabemos ainda se essa reforma vai ser votada esse ano ou não. A intervenção ela tem validade até o dia 31 de dezembro. Outra coisa que interferiu essa intervenção federal que aconteceu no Rio de Janeiro trouxe uma consequência um pouco negativa para o país, porque as agências de classificação de risco consideraram essa medida de adiamento da reforma uma situação negativa para o país. A agência Fitch ela rebaixou a nota do Brasil de BB para BB-, o que coloca o país no grupo de países considerados maus pagadores. E a agência Moody's também criticou essa decisão, disse que não é bom para o país, justamente porque essa atitude de adiamento ou até cancelamento da reforma, as agências entendem como um não cumprimento do que o governo havia se proposto a fazer, né? Seriam as votações das reformas e coisas relacionadas à economia, que modificariam a economia do país. Então isso é bastante negativo para o Brasil. O Ministério do Trabalho, que estava também numa polêmica, a gente não sabia quem ia assumir a cadeira, né? A Cristiane Brasil havia sido indicada pelo presidente Michel Temer. Ela foi destituída já da posição, não é mais cogitado colocá-la lá, por conta dos processos da justiça que ela vem respondendo. E quem está tomando conta então do ministério é o Elton Iomura. Ele está no cargo interinamente até agora o final de março, que é quando ocorre a reforma ministerial, que é quando alguns ministros deixam os seus cargos políticos para concorrer à reeleição, para concorrer nas próximas eleições, né, que vão acontecer em outubro. Então ainda não se sabe ao certo quem vai continuar, para ver quem vai assumir a cadeira. Provavelmente no próximo mês só que nós vamos saber. Agora o Daniel vai falar pra gente os principais dados do mercado, sobre o mercado econômico, né? Isso. Bom, vamos começar dando, acho que a principal notícia que saiu agora no começo do mês de março, que foi o PIB do último trimestre de 2017. No último trimestre de 2017, o PIB teve um crescimento de apenas 0,1%, abaixo da expectativa do mercado. Porém, no ano, o PIB apresentou um crescimento de 1%, indo de acordo com que tanto o governo quanto os principais analistas econômicos estavam esperando. O que puxou o PIB para 1% foi a agropecuária. Ela apresentou um resultado ao longo de 2017, ela apresentou um crescimento de 13%. Para 2018, a expectativa é mais otimista, tanto do mercado quanto do governo. Segundo o último Boletim Focus, a expectativa é que o PIB alcance em 2018 quase 3%, 2,9%. O IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB, o índice registrou registrou 2017 uma alta de 1,04%, ou seja, ficou bem próximo do PIB real. Vale lembrar que em 2016 esse indicador apresentou uma queda de 3,46%. O resultado, tanto do PIB quanto do IBCBR, já é tratado como uma recuperação econômica do país. Não é o que o Brasil precisa, mas já rompeu com os outros indicadores anteriores do governo. O IBGE divulgou agora também no mês de fevereiro a produção industrial de janeiro caiu 2,4%. No entanto, em comparação com janeiro de 2017, ela teve um crescimento de pouco mais de 5%. Tá? O resultado negativo, porém, das 24 áreas que entram que são pesquisadas, 19 apresentaram resultados negativos, com destaque para automóveis, veículos, veículos automotores, reboques e carrocerias. Esse setor aí apresentou uma queda de 7,6%. Já em relação ao comércio, o resultado de 2017 foi positivo, apresentou um crescimento de 2% em relação a 2016. E foi
desde 2014 o setor não apresentava um crescimento. Já na parte de serviços apresentou uma alta de 0,5% em dezembro de 2017. Porém, o resultado de 2017 em relação a 2016 foi negativo. O setor apresentou uma queda de 2,8%. Agora, sobre o mercado de trabalho, a Sofia vai falar um pouco do mercado de trabalho, como está a situação aqui no país. Apesar dos índices de recuperação que a gente vem já acompanhando aí, nesse último trimestre, que terminou agora em janeiro de 2018, né, referente a novembro, dezembro e janeiro, a taxa de desemprego ela subiu um pouco, foi para 12,2%, diferentemente do trimestre encerrado em dezembro, quando tinha ficado em 11,8%, né? Segundo os analistas do mercado, isso é normal nessa época do ano, justamente porque em janeiro acontecem muitas dispensas dos funcionários contratados para suprir a demanda do final do ano, então é normal que haja um aumento na taxa de desemprego. Porém, em comparação com dados anteriores ou do mesmo período do ano passado, ele ainda continua mais baixo. Então, quer dizer que realmente está caindo o desemprego no país. Apesar desse dado negativo, outro ponto positivo aí é que os empregos com carteira assinada estão aumentando. O índice, então, de trabalhos formais está melhorando ao longo desse ano, já foi um pouco melhor. Mais empregos com carteira assinada estão sendo formados, né? Mas, de qualquer forma, o emprego ainda tem sido alavancado pelos trabalhos informais. Bom, falar agora da inflação. O IPCA do mês de janeiro ficou em 0,29%, 0,15 pontos percentuais a menos do que o registrado em dezembro de 2017. No acumulado de 12 meses, o IPCA está em 2,86. As expectativas do mercado, segundo consta no boletim Focus, é que no mês de fevereiro o IPCA fique em 0,33% e em março em torno de 0,25%. Agora eu vou comentar um pouco sobre a taxa de juros. Como vocês acompanharam na última visão econômica, teve uma reunião do Copom agora no começo de fevereiro, entre o dia 6 e 7, e houve um corte de 0,25 pontos percentuais. Então a taxa de juros passou de 7 para 6,75. A próxima reunião do Copom vai ser agora, no final de março. 20 e 21 de março. 21 de março, isso. E a expectativa é que a taxa se mantenha. Novamente, segundo a expectativa do mercado, é que essa taxa de juros se mantenha até o final do ano. Não há indícios de que ela vai ser alterada, pelo menos por parte do Copom, né, do comitê. Bom, falar um pouco agora do dólar. Ele teve uma alta no mês de fevereiro de 2,33%. Ele saiu de R$ 3,16 e foi para 3,24. Tá? De acordo com os especialistas em câmbio, eles encontraram dois motivos para justificar essa alta, né? Primeiro a expectativa dos juros do Banco Central norte-americano, eles aumentarem os juros, tá? E outro motivo foi uma venda foi a grande venda de ações na Bolsa de Nova York no começo do mês. Novamente, a expectativa do mercado, segundo o que consta no último boletim Focus, é que o dólar se encerre em 2018 em torno de R$ 3,30. Bom, sobre a balança comercial, a balança comercial teve um superávit agora no mês de fevereiro. As exportações registraram um saldo de 17,3 bilhões de dólares, as importações de 12,4 bilhões de dólares. O resultado, em 4,9 bilhões, foi considerado recorde, tá? Então esse superávit comercial foi muito bom para o país. Ao todo, no acumulado do ano, a balança comercial soma
mais ou menos um pouco mais de 7 bilhões de dólares. Em relação a transações correntes, ela teve um déficit de 9 bilhões de dólares, equivalente a 0,44% do PIB. Já em relação às contas do governo central, elas apresentaram um superávit primário de pouco mais de 31 bilhões de reais em janeiro, e é o melhor resultado da série histórica para o mês de janeiro. Esse resultado positivo é decorrente do recorde que o Tesouro Nacional teve no mês, que teve um superávit de mais ou menos 45,7 bilhões de reais. A Previdência Social novamente apresentou um rombo de quase 14,5 bilhões de reais, e o Banco Central teve um resultado negativo de 173 milhões. Já em relação à dívida pública, ela caiu cerca de 31 bilhões agora no mês de janeiro, em relação a dezembro de 2017, ela fechou em 3,5 trilhões de reais. A dívida pública imobiliária federal interna, que acompanha grande parte da dívida pública, registrou uma queda também de 0,8% e ficou em janeiro em torno de 3,4 trilhões de reais. Já a dívida pública externa encerrou o mês de janeiro em quase 123 bilhões de reais, também uma queda em comparação com dezembro de 2017 de 0,76%. Então a Sofia vai falar agora um pouco do mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele foi positivo nesse último ano, na verdade. No fim do mês, a Câmara Brasileira da Indústria e da Construção divulgou os dados do estudo Indicadores Imobiliários Nacionais. E nesse estudo, os dados mostraram que a venda de imóveis subiu em 2017, subiu 9,4%, o que indica o que a gente já vem falando aí há algum tempo também, a retomada do setor, o número de lançamentos nesse ano que passou também aumentou 5,2% em comparação a 2016. Então estão colocando mais imóveis no mercado ao mesmo tempo que as pessoas estão comprando mais também. A expectativa para 2018 é de que esse crescimento seja ainda maior do que o que foi e atinja os 10% nas vendas, porém, os analistas aí desse mercado alertam que para que isso realmente continue acontecendo, é preciso que o governo continue tomando ações aí para melhorar as estruturas do país. No caso, as reformas, voltar a discutir o caso do distrato, que já foi discutido algumas vezes, mas ainda não foi definido, como ficaria. E mais uma série de fatores aí que influenciam diretamente esse mercado para que ele possa realmente retomar como as pessoas já vêm esperando há algum tempo. Essas foram as principais informações então do mês de fevereiro. Até a próxima análise econômica. Ficamos por aqui. Boa tarde a todos. Tchau, boa tarde e até o mês que vem.